Então nesta manhã eu queria te encorajar realmente a pensar um pouco mais do que como nós podemos vencer nas tempestades. Como que nós podemos ser seguros na hora da luta. E quem aqui não tem lutas? Quem aqui não passa por provações? Todos nós. Glória a Deus. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Talvez você esteja no momento de receber um suprimento. Ele vai suprir a sua necessidade. Você saiu da sua casa, nós estamos iniciando uma outra semana, e você talvez tenha alguns desafios, algumas tempestades, algumas dificuldades para enfrentar nesta semana que está se iniciando. Lance sobre Ele agora toda a sua ansiedade. Permita que Ele cuide desta situação para você, porque Ele vai prover de novo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está aqui para tocar, abençoar, renovar, fortalecer a cada um de nós. Então é momento de você falar com Ele agora. Falar: Senhor, vem, Senhor, prover para mim, ó Deus, recursos, ó Deus, ânimo, força. Vai falando com Deus. Ele é o Senhor que restaura a força do cansado. Ele é o Senhor que cura o doente. Ele é o Senhor que levanta aquele que cai. Então é momento de você clamar ao Senhor, porque Ele diz: clama, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Ó Espírito Santo, de maneira sobrenatural, Senhor amado, começa, ó Deus, prover de novo a restauração, o ânimo da tua igreja, dos teus filhos que aqui estão, ó Pai. Manifesta, Senhor, da tua presença. Renova, Senhor. Esse que chegou cansado seja tocado agora. Esse que chegou aqui doente, com dores, ó Deus, toda essa dor, todo esse mal seja banido desse corpo, e o teu poder se manifeste, restaurando, ó Deus, cada membro desse corpo. Haja cura, Pai, e ó Deus, que a tua presença restaure também a alma. Todo abatimento, toda tristeza, toda angústia está sendo lançado sobre ti, e nós tomamos posse, ó Deus, nós tomamos posse. Receba. Deus está provendo recursos, bênçãos, ó Deus, milagres que você precisa. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Tu és digno. Oh, Tu és o Jeová, o Deus da provisão. Tu és Deus da provisão, Senhor. Te adoramos, Senhor. Haja o que venha o que vem. Oh, nós te adoramos, Pai. Oh, santo, santo é o teu nome. Que creio, irás prover de novo. Eu creio em Oh, Pai, nós te adoramos. Aleluia. Vire para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, Deus já proveu o que você necessita. E pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom. Glória a Deus. Irmãos, que privilégio nós temos de ter um Deus que nos conhece. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe dos nossos limites. E o bom saber que Deus, Ele cuida de nós. Mas muitas e muitas vezes nós somos levados pelo que sentimos. Somos levados pelo que vemos. E diante desta circunstância, muitas vezes, as nossas emoções começam a oscilar. Acho que a Alexandre dá para baixar um pouquinho, por favor. As nossas emoções começam a oscilar. E então, quando está oscilante as nossas emoções, entra a dúvida. Entra a insegurança. E quando entra a dúvida, a insegurança, vem o medo. E quando vem o medo, vem falta de fé.
Mas nós sabemos que Deus, Ele nos ama como nós somos. E Ele não vem, jamais Deus estabelece um padrão inatingível para nós como seres humanos. Ele veio buscar o doente e não os sãos. Ele veio buscar pessoas limitadas como eu e você. E é esse propósito que Jesus veio fazer. E aí então nós lembramos lá de Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará com ele todas as coisas? E esta música está falando de tempestade, está falando de fogo, está falando de água. E se você observar lá pela palavra, os discípulos enfrentaram tempestade. E o que eles sentiram na tempestade? Medo. Chegaram tão desesperados de que quando viram Jesus andando pelas águas, enxergaram o quê? Jesus? Não, um fantasma. A situação emocional deles naquele momento era assim de pavor. O vento contrário, o barco balançando, e aquela situação, e aí vem Jesus, e ele diz, é um fantasma. Quantas vezes Jesus tem virado fantasma na sua vida? Quantas vezes você que está passando por um momento de prova, de luta, que Deus tem permitido na sua vida, e você, é um fantasma. Não, isso aqui não pode estar acontecendo comigo, como que pode? A água não vai me atingir. Lembramos também de Pedro, que nesta situação estava no barco, falou, olha, calma, sou eu. Jesus falando, olha, não sou fantasma, sou eu. Pedro chega assim, se és tu, Senhor, faça que eu vá ter contigo. E ele começa a andar sobre as águas. Mas só que de repente, era algo de sobrenatural. Era algo de extraordinário andar sobre as águas. Como que posso eu, Pedro, estar andando sobre isso? De repente ele dá uma olhada para a direita, para a esquerda, ele vê o vento, as ondas agitadas, e ele começa a afundar. Então Pedro teve que enfrentar águas, mas ele afundou. Só que ele não morreu afogado. Porque o Jesus que nós servimos, Ele está conosco quando nós temos medo, quando nos sentimos inseguros, até mesmo quando enxergamos nele um fantasma, até mesmo quando nós começamos a afundar por fragilidade, por dúvida, Ele está sempre conosco, e Ele estende as mãos para Pedro e diz, homem de pouca fé, vem para cá, meu filho, eu te levo de volta para o barco. Então nesta manhã eu queria te encorajar, realmente a pensar um pouco mais de que como nós podemos vencer nas tempestades, como que nós podemos ser seguros na hora da luta. E quem aqui não tem lutas? Quem aqui não passa por provações? Todos nós, e cada um na sua. Deus sabe o jeito de tratar conosco. A minha luta é diferente da sua, a sua é diferente da minha, mas Deus, Ele está presente. E eu queria então meditar em Efésios 3,16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Olha bem, mantém um pouquinho no 16 e já avança. Obrigado, querido. Oro, aqui Paulo está dizendo, no versículo anterior ele diz assim, eu me coloco de joelho para interceder por vocês. E eu oro para que, com a sua gloriosa riqueza, olha bem, amado, nós precisamos ampliar um pouco mais a nossa visão que nós temos de Deus. Nós precisamos, enxergar e pedir que o Espírito Santo nos dê compreensão, revelação de quem é Deus. E nós precisamos, ao mesmo tempo que quando contemplamos a Deus, nós precisamos olhar para as nossas necessidades e quem nós somos em Deus. Qual é a posição que Ele nos coloca? E aqui está dizendo, as suas gloriosas riquezas. Riqueza. Quando você escuta riqueza, o que você pensa? Hein? Então, isto é um dos bloqueios que nos limita a vivermos a plenitude e a verdadeira riqueza. Porque quando nós olhamos lá, olha, as suas gloriosas riquezas, nós já pensamos na nossa conta bancária.
Nós já pensamos no limite do nosso cartão de crédito. E nós associamos riqueza com as coisas naturais. É evidente que a plenitude de Deus traz as coisas materiais. Deus traz a prosperidade. Mas essa gloriosa riqueza é muito mais intensa do que você ter finanças ou do você ter bens materiais. Porque estas riquezas vai fazer o quê? Fortalecer o quê? O nosso homem interior. Olha o que está escrito. Olha, as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. A maior riqueza que nós podemos receber é de fato o fortalecimento do nosso homem interior. A nossa alma sendo restaurada pela presença sobrenatural do Senhor. Então esta consciência que temos que ter, que Deus Ele vem para trazer vida, e vida com abundância, e essa vida abundante começa na nossa alma, no nosso espírito, começa dentro de nós, começa então com aquilo que nós temos dentro. E olha bem, e estas coisas que entram dentro de nós, traz para nós o que? Crenças. Traz para nós muitas vezes a nossa formação emocional, a nossa história, muitas vezes trouxe para nós, sabe, bloqueios, limitações, compreensões distorcidas e que nos leva a uma vida de fragilidade, sabe, de uma vida de escassez, de miséria espiritual, emocional, financeira, e nós não conseguimos desabrochar naquilo que Deus prometeu para nós. Então nós precisamos conhecer essas riquezas. Nós precisamos conhecer a plenitude daquilo que Jesus veio fazer. E olha bem o versículo que eu citei de Romanos 8:32. Ele diz: aquele que não poupou o seu único filho. Ele faz a pergunta: não dará com ele as demais coisas? Mas às vezes Jesus para nós começa a ser aquela carinha de coitado, com as mãos feridas. Nós trazemos aquela imagem da infância de cada um de nós. Eu vim de tradição, nosso país é um país tradicionalmente cristão, e eu lembro da minha experiência. Como criança ainda, eu ia na procissão do Senhor Morto. Eu não sei se você veio dessa tradição. Era na sexta-feira maior, que eles chamavam, lá na tradição de família. E eu ia na procissão. E quando eu via aquela imagem de Jesus ali ferido, como criança eu chorava. Porque, olha, Jesus está morto. E estas coisas começaram a formar então, às vezes, a imagem que eu tinha de Jesus é alguém assim, sabe, com aquela cara pálida. Mas, meu amado, nós precisamos, sabe, ter uma amplitude de conhecimento, uma revelação de quem de fato é o nosso Jesus. Quem de fato é o seu Jesus. E aqui ele está dizendo que ele vai, então, a revelação de Jesus faz parte desta gloriosa riqueza. Quando nós temos esta compreensão, Efésios, lá no capítulo 1, ele oro para que o Senhor te conceda espírito de revelação e de sabedoria. Nós precisamos, sabe, de mais conhecimento de quem é Jesus. E eu pergunto, quem é Jesus para você? É aquele que eu via, ou qual é o Jesus que é para você? Aquele que você, talvez na tradição da sua família, tem um quadro na parede, ou tem lá um crucifixo de um Jesus debilitado, sem força alguma? Qual é o Jesus que você tem dentro de você? Talvez Jesus se tornou religião, nós começamos a ter distorções religiosas, mas Jesus é muito mais do que isso. E aí diz que Ele os fortaleça no seu interior com poder por meio do Espírito Santo. Eu queria destacar algo muito importante. Em João capítulo 14, verso 23, diz Jesus falando: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem aqui tem guardado a palavra de Jesus no seu coração?
Então você ama Jesus? Você ama Jesus? Com certeza, meu amado. Você saiu de casa para fazer o quê? Para vir tomar um café na igreja? Não, você veio aqui porque você ama Jesus. Ah, cara, mas meu amor é tão pequenininho. Ele não está medindo o seu amor. Ele está olhando o seu coração. Você saiu da sua casa porque você falou, eu vou me encontrar com Deus. Eu vou para a igreja porque eu quero estar mais perto de Deus. Eu vou para lá porque eu quero conhecer um pouco mais. Eu vou para lá porque eu quero adorá-lo. Então você ama o Senhor. E aí olha o que ele diz: guardará a minha palavra, o meu Pai o amará. Quem é o Pai de Jesus? O Deus Todo-Poderoso. O Pai o amará. Eu sou amado. Faz assim comigo. Eu sou amado do Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso. Por isso que Jesus ensinou na oração, Pai nosso que estás nos céus. E olha interessante, o meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos, lê para mim, faremos morada. Onde Jesus mora? Com mais fé, onde Jesus mora? Você ama Jesus? Jesus está na sua vida? Então tenha convicção que agora você tem a presença de Deus em você. Você, ao aceitar Jesus, você foi com Ele crucificado. Lá em Romanos 6 fala isso, que nós fomos com Ele crucificado, fomos com Ele sepultado na sua morte. Mas Jesus não está morto, Ele ressuscitou e Ele está morando no seu coração. Esta segurança você não pode abrir mão. Porque quando nós começamos a ter esta compreensão, se o Pai, se o Espírito Santo, se Deus vive em mim, então eu tenho o quê? A natureza divina. Eu tenho o quê? Os recursos dados por Ele. E é interessante, lá em Hebreus 1:2 diz, mas nestes últimos dias Deus falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Olha bem, está falando de Jesus. Preste atenção. Preste atenção. Mas este, nos últimos dias, falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez todas as coisas. Preste atenção. Jesus não é uma estátua inerte. Jesus não é um Deus impotente. Ele é o Todo-Poderoso. E olha bem, diz mais no verso 3, continuando. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Jesus veio revelar quem é Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre os homens. Jesus veio para trazer esta revelação da plenitude de Deus. E ele diz a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Vamos lá. Jesus, ele veio, se fez carne, se tornou homem, tomou sobre si o pecado, ele foi morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou, e lá em Mateus 28 ele declara com a sua própria boca, que olha, todo o poder foi-me dado nos céus e da terra. Então nós precisamos, sabe, abrir o nosso entendimento. Quem vive em mim não é um Deus derrotado. Mas Carlos, por que eu passo por lutas? Meu amado, tempestade existe.
fogo existe, provações existem, porque esse mesmo Jesus que tem todo o poder, Ele declarou, olha, você vai passar por dificuldade, você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então eu e você nos tornaremos vitoriosos, quanto mais nós compreendermos quem é Jesus. Por exemplo, se você está passando por um momento difícil, Carlos, você não sabe o que eu tenho passado. A pessoa que mais eu confiava, ela me traiu. Você não sabe o que eu tenho passado. Eu estou decepcionado, porque meu amigo que deveria cuidar de mim, de ser companheiro, ele me abandonou. Carlos, você não sabe o que eu tenho passado. Eu sofri um golpe, uma apunhalada nas costas. Como pode Deus estar comigo? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Carlos, como pode Deus estar comigo se, olha, eu prometi fazer uma coisa e eu não fiz? Aí você pode lembrar o que Paulo disse: aquilo que eu quero fazer não faço, mas aquilo que eu não aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isto eu faço. Deus não deixou de te amar porque você está limitado, porque você tem fragilidade, porque você está passando por luta. E aí então, se Cristo vive em mim, o que eu tenho que fazer para superar toda essa tempestade? É aplicar a verdade, é usar a palavra dele, é você buscar nele sabedoria e decidir conforme Cristo ensinou. E olha bem, toda a revelação do Evangelho se resume numa palavra muito pequena: perdão. Perdão. Cristo lá na cruz, Ele declarou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus ensinando sobre a oração, Ele falou, ensinando, olha, você deve orar assim: perdoa os meus pecados assim como eu perdoo. A revelação de Jesus, a manifestação da gloriosa presença de Jesus, ela se resumiu nisso. Nós estávamos separados, nós estávamos condenados, mas Jesus nos perdoou, e os nossos pecados, como diz o texto que lemos, os nossos pecados, nós fomos purificados. Meu amado, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Poxa, tá bom. Você é um miserável pecador e o pecado continua te destruindo. Jesus te purifica de todo pecado. Mas Carlos, até aquele um. Mas aquele um é aquele um também. Mas e aquele outro? Aquele também. Se você tem Cristo na sua vida, você tem a fonte para perdão de todos os seus pecados. E qual é a condição para isso? É simples, é você confessar, é você se humilhar, dizer: Jesus, o Senhor morreu por esse pecado, eu não preciso mais viver na prática desse pecado, porque quem vive agora aqui é Jesus. Quer um conselho? Quando você estiver no momento de uma tentação, seja lá no seu quarto, no computador, no celular, seja em qualquer situação que você está sendo tentado a cair de novo, respira fundo. Não mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E o que Jesus faria neste momento? Tome a decisão. Seja consciente de que se Cristo vive em você, deixa Ele assumir o comando na hora da tentação. Mas o que você faz? Ah, Jesus, já que o Senhor perdoa, é a última vez. Só mais uma olhadinha. É só mais o último gole. É só o último toque. É a última vez. É o último pega que eu vou dar. O último toque, a última vez, foi lá na cruz. E Ele disse: já está
consumado. Por isso ele ensinou: não me deixes cair em tentação, livra-me do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Chega de desculpa, chega de ser hipócrita na sua fé. Está na hora de você olhar e falar: não mais eu, é Cristo que vive em mim. Então Satanás, tentação, pecado, você não tem mais domínio. Se eu cair, eu me levanto, mas eu não vou viver na prática de sendo um mentiroso, sendo, sabe, uma pessoa que sempre está se desculpando. Quem vive em mim tem todo o poder nos céus e na terra. Mas a carne é fraca. O versículo não parou aí, tem uma vírgula, mas o Espírito está pronto. Chega de desculpa. Nós precisamos desta revelação que quem vive em nós nos faz mais do que vencedor. E olha bem o que diz lá em Romanos. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sabe por que vivemos uma vida de miséria? Falando de miséria aqui. Sabe por que você vive estourando? Eu sou nervoso. Eu lembro desde criança que a minha mãe dizia que ela sofria dos nervos. Eu nunca soube o que é sofrer dos nervos. Mas era uma boa desculpa para dizer: eu sou irada, eu sou irado, eu sou carnal, eu perco o controle. E esquece quem vive em você. Não, Carlos, é o meu temperamento. Sabe o que é? É que os meus hormônios, eu estou na flor da idade, eu não aguento ver perna de mesa. Que pena, que pena. O seu Jesus então é aquele que está no crucifixo. O seu Jesus é aquele flagelado da sexta-feira maior. Porque se o Cristo que vive em você não for maior do que os seus impulsos, preste atenção. Se Cristo que vive em você não for maior que os seus impulsos, é aquele Cristo que você serve. Porque esta foi a minha oração. Eu conheci o Evangelho aos meus 19 anos, na flor da idade, com os hormônios na cabeça. Mas eu orei desse jeito quando estava ali, sendo tentado na masturbação, e algumas vezes caindo. Mas um dia eu orei e falei: Senhor, se o Senhor não for maior que os meus impulsos, o Senhor é um Deus derrotado. Mas eu sei que o Senhor não é um Deus derrotado. O Senhor é maior do que os meus impulsos, e eu posso viver uma vida reta. Escorreguei algumas vezes, mas não fui mais dominado pela misericórdia de Deus. Eu posso dizer para você: vivi a minha juventude, e eu nunca usei o Evangelho para seduzir, para ter lero-lero com uma menina. Deus, pela sua infinita misericórdia, me levantou como líder de jovens no estado, depois no Brasil. Vivia cercado de meninas de tudo que é jeito. Mas eu tinha um compromisso. O Jesus que eu sirvo é maior que os meus impulsos. Numa das experiências em Curitiba, de repente, fui num acampamento. Depois tive que dormir no hotel para voltar embora no dia seguinte. Vem uma irmã bater no hotel. Eu falei: meu Deus. Mas eu sei, para mim foi muito sério. Eu sei em quem tenho crido. Situações aonde, solteiro nessa época, uma irmã chegou para mim e disse: olha, Carlos, eu tenho tido uns sonhos estranhos. Eu tenho tido uns sonhos assim com uma pessoa. Eu na hora peguei o lance. É com você.
Sabe o que eu falei para ela? Falar, eu posso te convidar agora para ir para o motel, não posso? Onde fica Jesus? Falei desse jeito. Sou super-homem? Eu sei que se eu colocar o dedo na tomada, dá choque. Vai eu começar com conversinha aqui, conversinha ali, nhé. Você não é super-homem, eu não sou, você não é super-mulher. Vá você começar a dar ouvido ao seu companheiro de trabalho, dizendo, oi irmã, tá bonita hoje. Ai, meu marido não fala isso para mim. A vozinha, olha, acho que ele está meio interessado. E aí o safado chega e aproveita mesmo. Mas quem cai é você. Quem cedeu foi você. Quem abriu a porta foi você. Você que fala e você que cai. Agora eu te pergunto. Jesus é maior que os seus impulsos? Ah, eu não consigo viver sem isso. Que pena. Eu não consigo vencer o cigarro. Que pena. Ah, cara, mas tem a dependência. Que pena. Que o crack então é mais forte do que Jesus. Quem é o Jesus que vive em nós? Quem é o Jesus que vive em nós? E a queda começa com só um pouquinho. É só um pouquinho. Por isso o texto que nós estamos lendo está falando que vocês sejam, que nós sejamos fortalecidos no nosso interior. Amados, jamais estou aqui numa posição de juízo. Jamais estou aqui dizendo, o que você quer, Carlos? Só quero uma coisa. Que o que Ele fez na minha vida, faça na de vocês, jovens. Carlos, a carne é fraca, fazer o quê? A gente no namoro só não chega lá, mas a gente faz de tudo. Que pena. Que pena. Que a sua vida está neste mundo natural. Mas quem tem Cristo, tem poder, tem graça, tem santificação. E tão chocante para mim ouvir a estimativa de que a pornografia é muito intensa dentro das igrejas. Que pena. Porque a pornografia para muitos é mais forte do que Jesus. Que pena. E não tem desculpa, tá? Agora, se você tomar consciência, quem vive em mim, quem faz morada em mim, quem está comigo, quem vive, tem todo o poder nos céus e na terra. Então eu posso, na hora da tentação, Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu sou forte. Não, você não vai me vencer não. Eu estou aqui, olha. Você está pensando. Foge, corre. Seja um José. Mas não abra a mão de saber que Deus nos chamou para um evangelho genuíno. Cara, você não tem tentação? Lógico que eu tenho. Lógico que às vezes vem uma seta. Mas nestas horas, não mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se isso não for evangelho, querido, vou continuar chorando por uma estátua ferida e machucada. Vou continuar olhando para um Jesus totalmente pregado na cruz. Eu queria te desafiar, nem sei porque eu estou falando tudo isso, mas eu sei sim. Deus tem mexido comigo. E eu quero sim, irmãos. Como falei no meu aniversário, só estou começando. Porque o que eu vivi até hoje já é passado. Eu só estou começando o hoje. E hoje eu tenho que entender que não mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho que entender que muitas vezes eu posso estourar, eu tenho que pedir perdão. Agora,
Deus está chamando a igreja para esses últimos dias. É tão triste. Às vezes você vai aconselhar pessoas e ela diz com toda a força, que você fala sobre perdão, sobre mágoa, sobre coisa. Não, eu não perdoo, não adianta. Aquela pessoa eu não perdoo. Quem vive em você? A mágoa, o ressentimento, a amargura. E você vai ser dominado, porque enquanto eu me calei, secar os meus ossos. Não tem jeito, querido. Pessoas nos ferirão, pessoas nos trairão, pessoas irão nos machucar. Mas assim como Deus nos perdoou, temos que perdoar. Tem gente aí, sabe, buscando o lugar perfeito. O lugar perfeito é no altar de Deus, é você na comunhão com Ele, é o fechar do seu quarto, é você comungar, é você perdoar quem tem te ofendido, é você levantar o caído, é você estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Vamos avançar. E aí Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quantas vezes você está passando por tribulação, acha que Deus se esqueceu de você? Quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação. Quantas vezes estão passando por angústia, por uma perda, por um emprego que você perdeu, por um ente querido que faleceu? Você está angustiado. A angústia vai me separar. A perseguição, as pessoas estão, perseguindo você lá no seu serviço, você é zombado, você é criticado, você é um tipo de pessoa que está sempre, as pessoas zombando porque você, da sua fé. Quem nos separará do amor de Cristo? A perseguição, a fome, fome, a carência, a necessidade, a nudez. Eu não vou poder comprar roupa nova nesse Natal. Eu vou ter que usar de 5 anos atrás, aleluia. Não, eu tenho que ir lá no bazar, eu tenho que ir lá buscar a compra, amém. Vem buscar a compra. Deus está suprindo de todos os meios. Então nem a nudez, nem o perigo e nem a espada. Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, mas fizeram um trabalho de macumba contra mim, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, de uma igreja mais quebrantada. Eu quero mais de Deus na minha vida. E olha, não é só uma palavra bonita, mas eu faço de Paulo as minhas palavras. Não que eu, Carlos, já alcancei a perfeição. Eu tenho limitações. Muitas vezes eu falo, às vezes eu firo sem saber que feri. Nesses dias, eu descobri que eu feri uma pessoa sem saber que tinha ferido. Na verdade, eu descobri que eu tinha ferido porque aquela pessoa esperava que eu deveria estar presente. E eu não tinha percebido. E quando eu tomei consciência que eu tinha ferido aquela pessoa, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí peguei, graças a Deus pelas redes sociais, eu falei, olha, eu estou mandando esse áudio para te pedir perdão. Me perdoa pela minha omissão, pela minha insensibilidade, de não ter percebido
E realmente, irmãos, eu não percebi. Para mim estava tudo normal. E eu escrevi falei lá, mandei para ela. Pela misericórdia de Deus, Deus usou isso para trazer a cura, porque eu estava bem. Mas essa pessoa estava subjugada a sentimentos por quase 2 anos, que eu nem sabia. A expectativa dela era que eu devia estar no momento em que ela foi despedida. Foi no colégio. E eu expus ali, abri meu coração, falei com algumas pessoas, falei, eu quero fazer isso. Aí ela falou, olha, foi muito, e ela pôde naquele momento expor a realidade. E na sexta-feira, aqui era feriado, eu fui lá no Aquas. E por, sei lá, cristocidência, essa pessoa estava no Aquas. E eu pude ali, sabe, ter um momento na presença de Deus e falar, me perdoa. E Deus trouxe um bálsamo curador naquela pessoa e foi algo tremendo. Eu cheguei em casa e falei para a Vera, olha, foi tão bom para mim. Vou repetir, eu não tinha consciência, mas ela se sentiu totalmente ferida, mas Deus restaurou. E eu falei, isso aqui é reino. E eu agradeci a Deus. Então, amados, com certeza eu machuco pessoas pela minha praticidade, por ser muito objetivo. Eu machuco a minha esposa quase que diariamente. E eu estou vigiando. Mas às vezes eu sou prático demais. Mas que bom que essa experiência me levou ao quê? Deus, me ajuda a ser mais sensível. E de ver uma pessoa sendo restaurada não tem preço. Então eu posso dizer como Paulo, não que eu, Carlos, tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Mas posso dizer para você, limitações são tantas, mas picaretagem, pela misericórdia de Deus, eu não aceito na minha vida. Picaretagem para mim é perseverar no pecado. Picaretagem para mim é ser duas faces, é demonstrar uma coisa e fazer outra. Isso para mim é picaretagem. A pessoa que vive se justificando, vivendo no pecado, é maledicência, é fofoqueiro. Sai dessa vida. Feche seus olhos. Eu quero mais de Deus. A minha vida só está começando. Os meus 65 anos já foi. Mas eu quero viver o hoje. Porque nem o futuro, nem o passado, nem o presente me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como está a sua vida? Jesus está aí dentro, Ele falou, Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele veio fazer morada na sua vida. Mas como está o seu relacionamento com Ele? Você tem deixado Ele viver na hora da tentação? Você tem deixado Ele realmente te proteger na hora da angústia? Ele está fazendo de novo. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que vai prover recursos, graça, poder, habilidade, para que você não viva mais subjugado a um pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado, do diabo, desculpa. Nesta manhã eu quero te desafiar, que você possa sim orar com todo o seu coração, e dizer, eu quero mais. Eu só estou começando. Eu só estou começando este dia. Eu só estou começando esta nova fase. Eu só estou começando esta revelação que Ele está me dando. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Você que deseja nesta manhã
se lançar nos braços de Jesus e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti nesses dias. Eu quero mais de Ti na minha vida. Eu quero sim, ó Deus, ser uma pessoa melhor. Eu quero sim, ó Deus, ser realmente a Tua imagem e semelhança. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor veio fazer morada em mim. E eu estou neste processo de santificação. Eu estou neste processo de aperfeiçoamento. Então, Senhor, eu renovo nesta manhã a minha entrega. Você que assim deseja, se coloque em pé e fale: Senhor, eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor. Eu quero que o Senhor esteja comigo em todos os momentos. E ó Senhor amado, não me deixes cair em tentação. Livra-me do mal, Senhor. Não me deixes cair, Senhor. Eu quero, Senhor amado, que quando naquele momento crucial, me ajuda, me dá força para sair correndo se necessário for. Mas não me deixes cair em tentação e livra-me do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Teu é o reino, então o Senhor reina, Tu és soberano, o Senhor tem todo o poder para me fazer mais parecido contigo. E eu quero, Senhor, eu quero cada dia ter consciência que estou só começando a viver o sobrenatural de maneira natural. Senhor Deus e Pai, eu estou nesse momento, ó Deus, orando com a Tua igreja. Eu estou, ó Deus, me submetendo à Tua palavra. E, ó Deus, eu creio que o Senhor está nos chamando para vivermos um outro nível de vida. O Senhor está nos chamando, ó Deus, para vivermos este sobrenatural, que é a Tua presença em nós, que é o Senhor realmente guiando as nossas vidas. E eu oro, ó Deus, por esta igreja. Eu oro, ó Deus, que o Senhor possa nos levar a um alto nível, ó Deus, a um outro nível, Senhor amado, de consagração, de entrega, de relacionamento contigo. Eu quero, Senhor amado, que realmente o Senhor quebrante a minha vida, o meu coração, e junto a Deus com esta igreja, nós queremos alcançar ainda muito, muito, muito mais do que o Senhor tem dado. Eu oro, ó Deus, por esse Pai, ó Deus, que ele seja um pai melhor, que ele seja um marido melhor. Faz de nós, ó Deus, realmente, ó Deus, pessoas melhores. Ó Deus, que em todos os lugares que ocupamos, quer sendo empregado, quer sendo empresário, quer sendo pai, quer sendo filho, quer sendo esposa, quer sendo mãe, enfim, ó Deus, nós queremos viver esta plenitude. E eu te peço, Espírito Santo, faz de novo, Senhor, restaura, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Queremos mais de Ti, Senhor, e que esta palavra, ó Deus, seja realmente real, que o Senhor fortaleça o nosso homem interior. Ó Deus, que a revelação de quem Tu és nos faça mais forte. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e Te agradeço. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida diante do Teu altar. Eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço o meu pecado, e eu confesso a Ti nesta manhã, e eu tomo posse do Cristo ressurreto, o aquele que tem todo o poder. Eu sei que o Senhor vive em mim, e no Senhor, e pelo Senhor, eu creio que eu sou mais que vencedor. Eu estou neste processo de santificação, e eu creio que o Senhor não desiste de me abençoar. O Senhor me perdoa, o Senhor me levanta, o Senhor me restaura. Por isso, Pai, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém.